Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. E todos nós, como que com a face descoberta, mantenha isso em mente, face descoberta, eu vou explicar para você. Porque nós que continuamos, e eu quero enfatizar, continuamos, a contemplar na palavra de Deus como num espelho a glória do Senhor, nós estamos constantemente sendo transformados em sua própria imagem, em um esplendor cada vez maior e de um grau de glória a outro, pois isso vem do Senhor que é o Espírito. Então, Deus muda a nós em degrau de glória em glória. Mas você sempre terá que lidar com algumas coisas, alguma coisa que você tem que deixar para trás, para que então você possa ir para o próximo lugar que Deus tem para você. Ajudá-lo com a palavra de Deus a tirar, a remover alguns obstáculos do seu caminho. Para que então você vá em frente e tome uma decisão de parar, de apenas adiar algumas coisas e continuar caminhando, começando a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque de verdade, quantas vezes você quer andar ao redor da mesma montanha estúpida? E sabe, a maioria de vocês são como eu, você já esteve lá tanto tempo que você está tonto, é hora de passar por isso e superar, ou sabe, seja o que for. Então, ele diz que quando nós olhamos a palavra, ela se torna como um espelho e o que nós vemos quando olhamos na palavra é Jesus. Mas nós também vimos a nós mesmos. Isso já aconteceu com você? Você pensa, bem, eu tenho um longo caminho a percorrer nisso. Sabe, isso são apenas lembretes, sabe? Toda vez que eu leio a palavra, não só aprendo algo novo, mas eu também me lembro das coisas que eu preciso. Agora, eu quero dizer algo de antemão, isso é muito, muito importante. Muito importante que você ouça isso. Nós nunca mudaremos se nós não aprendermos a receber convicção e a correção de Deus, sem deixar que isso condene a nós. Quando eu comecei a ouvir de verdade a palavra, pregada de uma maneira que estava convencendo-me de coisas que estavam erradas na minha vida, toda vez que eu ia à igreja e voltava para casa, eu me sentia pior quando eu saía do que quando eu chegava lá, porque eu sempre ia embora pensando bem mais uma coisa errada comigo. Eu não entendia que eram boas notícias. Eu não entendia que Deus estava amando a mim, mostrando para mim coisas que precisavam mudar na minha vida. Então eu nunca mudava, porque enquanto você se sente condenado ou culpado, toda vez que alguém pregar algo que o convence, ou Deus lidar com você quando está orando, ou quando você está lendo, que o convence de algo, se a sua primeira resposta é se sentir culpado e condenado e mal consigo mesmo, então estará perdendo o seu tempo e você não vai crescer. O diabo apenas adora que você se sinta pior do que antes. Quantos entendem isso? Tudo bem. Agora, você às vezes não fica tentado, sempre que é convencido por Deus, a começar a pensar, graças a Deus, para a sua glória, eu fui liberta disso, foi uma longa jornada. E mesmo que eu tenha dito que Deus tem lidado comigo sobre algumas coisas diferentes, também posso lhe dizer que, na verdade, eu não me sinto mal comigo mesma, nenhuma vez me sinto culpada ou condenada. Agora, claro, eu sinto tristeza, nós devemos sentir tristeza pelos nossos pecados e por nossa má conduta, e nós queremos ser tudo que Deus quer que nós sejamos, mas eu aprendi também que, honesta e verdadeiramente, quando Deus disciplina a nós, ou Ele nos mostra uma área em nossa vida que precisa de mudança, isso é um ato do seu amor. Ele está fazendo isso por amor. É melhor agradecer a Deus por Ele te amar, a ponto de não deixá-lo sozinho na confusão em que você está. E assim, então, que tal isso? Antes de você orar novamente, Deus, mude isso, aquilo e aquilo outro, que tal você orar, Deus, muda-me? Que Deus possa continuar te abençoando através do nosso canal, onde queremos te levar a se aproximar mais da palavra da verdade do Senhor Jesus. Porque veja, se nós mudarmos, nossas circunstâncias não nos incomodarão tanto quanto nos incomodam agora. E não podemos esperar que Deus mude todos os outros no mundo para que possamos ser felizes. Ó Deus, faça com que todos sejam como eu queria que fossem, então eu não terei nenhum problema. Nós sabemos que Deus irá usar pessoas com as quais você convive para irritar você, para mudar você. Você pode fugir daqueles que você tem agora, pode mudar de casa, pode mudar de trabalho, sempre haverá alguns. Quero dizer, você não vai conseguir livrar-se deles, porque todos nós temos bordas ásperas e Deus tem muitas lixas por esse mundo afora. Então o que isso significa? Todos nós como que com o rosto descoberto. O que isso quer dizer? Tudo bem, 2 Coríntios 3, vamos voltar para o versículo 13. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não contemplassem o fim do esplendor que havia estado sobre ele, o qual desvanecia. Na verdade, suas mentes endureceram e se fecharam, e eles ficaram aborrecidos e perderam o poder de entender. Agora ouça, pois até o dia de hoje
quando o Antigo Testamento, a Antiga Aliança está sendo lida, que é a lei, o mesmo véu permanece nos seus corações e não é retirado para revelar que em Cristo o véu foi anulado e rasgado. Agora aqui o nosso grande problema, como cristãos do Novo Testamento, nós não podemos continuar agindo como se precisássemos de um acordo com a lei. O legalismo vai impedir você de crescer. Deus, Ele não dá a você um monte de regras e regulamentos para você seguir. Ele dá a você o Espírito Santo para viver dentro de você, para guiar você, inspirar você naquilo que é certo para você. Então o caso é o seguinte: no Antigo Testamento, todos os tipos de leis dietéticas, leis do sacrifício de animais, leis de dias santos, leis de banquetes. Agora, quando nós dizemos que estamos livres da lei, não estamos livres do padrão moral que Deus estabeleceu, mesmo na Antiga Aliança. O padrão moral é bom para todos os tempos, mas estamos livres daquelas regras e regulamentos. E sabe, tem muitas igrejas aí nas quais você pode ir que elas ainda vão te encher de regras e regulamentos. E há muitas pessoas bem intencionadas que também te encherão de regras e regulamentos. Você pode até ter um grupo de amigos que estão envolvidos em um determinado estudo da Bíblia ou um grupo de oração, ou seja lá o que for, sabe? Na verdade, quero dizer, eu era tão legalista, eu realmente não precisava de ninguém para ajudar-me, eu poderia fazer tudo sozinha. Quero dizer, eu fiz uma lei para limpar minha casa, tudo era uma lei, tudo tinha que ser feito todos os dias. Se eu não fizesse isso todos os dias, então eu me sentia culpada por isso. Então, o que ele está dizendo aqui é que sempre que você lê isso aqui, como se isso agora fosse uma lei, cara, isso é algo que eu tenho que fazer, se eu não fizer isso, Deus vai ficar com raiva de mim? Veja, é o seguinte, mesmo que eu seja egoísta, Deus ainda me ama. Sim, eu sabia que você faria assim. Certo, olha, deixa eu te dizer, Deus nunca o amará mais do que Ele ama você neste exato momento. Veja, isso é o que o legalismo é. O legalismo pensa que por melhor comportamento nós podemos ganhar mais do amor de Deus. Mas você não poderá ganhar nada de Deus por um melhor comportamento seu. Nós não tentamos nos comportar melhor para que Deus ame a nós. Nós queremos comportar melhor porque Ele ama a nós. Nós queremos nos comportar melhor por causa do que Ele fez por nós. Então, quando nós olhamos aqui e vemos Cristo, então nós vemos que nele a lei foi cumprida e que Ele nos deu o Espírito Santo e que tudo aquilo que Deus nos pede para fazer, Ele também nos dá o poder de fazê-lo. Ele nos dá a graça de fazê-lo.